A manutenção preditiva consiste na utilização de métodos que permitem uma avaliação dos componentes de uma máquina em termos de desgaste ou degradação e a partir daí determinar o tempo de vida que tais componentes ainda têm e o que fazer para aproveitar da melhor forma esse tempo restante. Dentre os vários tipos de manutenção preditiva, o escolhido para ser explicado nesse vídeo é a análise de óleo. É possível dividir a análise de óleo em 4 categorias: a análise físico-química, a análise de contaminações, a espectrometria e a ferrografia. A análise físico-química identifica a presença de irregularidades nas propriedades do óleo utilizado. A verificação da cor, por exemplo, já é suficiente para ter uma noção do grau de deterioração do óleo. É possível também fazer teste de densidade, teste de viscosidade ou identificação do teor de água presente no óleo, onde normalmente ela é absorvida pelo ar, acelerando o processo de envelhecimento do óleo. A viscosidade de um óleo já muito utilizado tende a aumentar devido à adição de fuligem ou pela oxidação, ao mesmo tempo que pode diminuir com a diluição de combustível em casos de óleo utilizado em motores de combustão interna. Um dos métodos de obtenção de viscosidade é utilizando um copo Ford com óleo a uma temperatura padrão, normalmente 40 graus ou 100 graus Celsius. Já para identificar a presença de água no óleo, é possível utilizar o método da crepitação, regulado pela norma NBR 16358. Esse método consiste basicamente em colocar uma amostra de óleo em uma chapa por volta de 150 ou 200 graus Celsius, o suficiente para fazer a água evaporar instantaneamente, porém com a temperatura menor do que a de fogo do óleo. De forma prática, é possível identificar a presença de água pelo som produzido pela evaporação da água ao tocar a superfície quente. A análise de contaminações é responsável por encontrar substâncias que podem contaminar o óleo, como pedaços de estopa, poeira, água, partículas geradas pelo desgaste e, dessa forma, se possível, eliminar essa fonte de contaminação. Essas substâncias, além de diminuir a vida útil do equipamento, diminuem também seu desempenho. Essa análise pode ser feita utilizando um contador de partículas encontrado comercialmente e os resultados devem seguir as especificações da norma ISO 4406, que limita a quantidade de partículas maiores que 4 micrômetros, 6 micrômetros e 14 micrômetros num volume de 1 ml de óleo. A ferrografia também consiste em avaliar partículas, porém com o objetivo de aferir nível de desgaste dos elementos de equipamento por meio da quantificação e da observação de propriedades dessas partículas. São examinados a morfologia, o acabamento superficial, a coloração, a natureza e o tamanho das partículas encontradas na amostra de óleo. A quantidade e o tamanho dessas partículas serve como indicativo da severidade do desgaste, enquanto a morfologia indica sua causa. Apesar do nome, não são apenas as partículas ferromagnéticas que são detectadas. Ligas de cobre e materiais não metálicos também podem ser analisados por essa técnica. A ferrografia se divide em 2 tipos: a ferrografia quantitativa, a qual determina as concentrações de partículas e permite a análise de tendências, e a analítica, a qual identifica os tipos e as causas do desgaste, sendo a segunda mais completa. A espectrometria de massas é uma técnica utilizada para descobrir a composição elementar de partículas até 8 micros contidas no óleo. O princípio básico dessa técnica consiste na geração de íons, separação destes de acordo com a relação massa-carga e quantificá-los. Outra técnica empregada na manutenção preditiva de óleos é a espectrofotometria, a qual quantifica os componentes a partir da sua interação com as ondas ultravioleta. Agora será mostrado um vídeo onde foi realizado um teste de viscosidade e teste de crepitação de um óleo que foi utilizado numa bomba de vácuo. Vamos fazer agora aqui o teste de crepitação no óleo 15W40 da Mobil, que foi anteriormente usado nessa bomba de óleo aqui. O teste basicamente consiste em verificar se tem água no óleo por meio de ferver um pouquinho do pequenas quantidades. Primeiro vamos verificar aqui que a chapa está realmente quente. Vocês podem observar. Já está na temperatura de ebulição da água. E agora a água ferveu. A gente vai botar se instalar, como é o caso que está instalando. Tem água no óleo. Positivo. Agora, para comparar com o óleo usado, a gente vai fazer um teste com uma pequena amostra de óleo novo. Como vocês podem observar, não ocorre formação de bolhas, não tem barulho. O barulho vem da água. A gente vai medir agora a viscosidade do óleo, com a ajuda desse copo forte. Já dá para perceber que o óleo utilizado é esse, e esse aqui é uma amostra de óleo novo.
Só pela cor você já percebe que as propriedades mudaram um pouco. A medição vai ser feita a 40 graus para poder comparar com o dado que a gente tem de viscosidade. E é isso. Bem, né? 1, 2, 3 e... vai. Minuto 51. Então, de acordo com o tempo medido, a gente calculou a viscosidade do óleo depois de gasto e a gente utilizou essa fórmula e esses coeficientes são relativos ao orifício número 3 do copo forte. E a viscosidade obtida em 100 strokes foi 165,32. Que é acima do valor tabelado pela fabricante, que seria 108 strokes. Portanto, conclui-se que o óleo está mais escuro.